Boa tarde, André. Como está você? Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Que bom. Pessoal, vocês acompanharam na última sexta-feira, fizemos aqui um debate, o André, aqui, que é assessor parlamentar do DIAP, participou. Estávamos aqui em tempo real. Lá no STF, os ministros estavam votando a possibilidade ou não de haver uma recondução ou haver uma reeleição para os presidentes da Câmara dos Deputados e para o Senado. Houve aqui uma grande discussão, a maior parte dos nossos participantes eram contra, eram não são contra, né? Porque são contra a questão de se ignorar, né? Se desrespeitar a Constituição. E teve uma eleição, a eleição terminou ontem à noite e o placar foi 6-5 contra, ou seja, eles não vão poder mais ser candidatos à reeleição. André, qual é a consequência? Duas perguntas juntas. Primeiro, Sim. você acha que a opinião pública fez virar isso? Porque os jornais estão tratando como virada. E qual é a consequência? Não, sem dúvida, a opinião pública pesou muito. Os ministros foram bastante criticados, inclusive por ex-colegas, né? Vários ex-ministros do Supremo se manifestaram contra a possibilidade de permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional. Então, houve diria um clamor social aí, né? Sim. Uma pressão que acabou contaminando, óbvio, de forma positiva, o STF e os ministros pudessem tomar essa decisão. Tanto é que aqueles ministros que votaram no início, sem que tivesse tido uma repercussão, eles votaram a favor da possibilidade de reeleição. Inclusive, o ministro indicado pelo Bolsonaro, agora mais recente, ele votou, inclusive, pela reeleição do Alcolumbre e pela não reeleição do Maia, justificou o seu voto, enfim. Sim. E eu acredito que a pressão popular em cima disso, e aí dos ex-colegas, entre outras autoridades, pesou, obviamente, na decisão dos demais ministros. E aí, como essa decisão era uma decisão em plenário virtual, eles continuavam decidindo ou voltando durante o final de semana. E aí acabou ontem tendo o resultado final. A repercussão disso. Bom, para o Maia já estava mais, eu diria, trabalhando com a perspectiva de não reeleição dele. Okay. Isso já tinha um cenário ruim para ele de uma possibilidade de reeleição. Na Câmara não havia esse consenso em torno do nome dele. Então, lá na Câmara tem alguns candidatos, né? Candidatos que ele apoia e candidatos que são mais apoiados pelo próprio governo, como é o caso do Arthur Lira, que é apoiado pelo governo Bolsonaro, e como é o caso do Agnaldo, que são do mesmo partido, Agnaldo Ribeiro, que tem o apoio do Rodrigo Maia. Tá. Entre outros do Rodrigo Maia, tem o próprio Baleia Rossi, que é ali do MDB. Então, ali já havia um cenário mais de uma possibilidade de renovação mesmo, de não reeleição do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia já vem pela terceira vez consecutiva como presidente da Câmara. Já no Senado, isso estava mais confortável e foi um apelo maior vindo do Senado. Tanto é que toda essa tentativa ou essa discussão, ela surge mais no Senado. O presidente Davi Alcolumbre tinha essa perspectiva, buscou isso, está tentando ainda isso, obviamente que agora já não mais por conta do STF, mas há uma perspectiva ainda de uma possibilidade de reeleição, que seria a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que alterasse esse dispositivo. Mas o tempo é muito curto, no Senado ele teria uma possibilidade, mas na Câmara não passaria. Então, há uma dificuldade aí. Mas eu digo porque há essa possibilidade. Tá certo. Não que isso vá prosperar, mas que ainda existe essa possibilidade. Seria uma única forma dele tentar essa reeleição. E aí, voltando para o assunto do Senado, no Senado há uma possibilidade aí de, por tradição, né, que a gente chama de Câmara Alta, por tradição entre os senadores, o partido que tem a maior bancada, em geral, coordena os trabalhos da casa. Em geral, ele indica o presidente da casa e isso quase que é um acordo. Foram poucas as vezes que esse acordo foi ferido, né? Um caso recente foi o caso com o próprio presidente Davi Alcolumbre. Então, agora, pode ser que se retome esse acordo, né? E aí o PMDB, o MDB,
tem o maior número de senadores e seria o postulante a conduzir os trabalhos do Senado Federal e do Congresso Nacional, que o presidente do Senado ele é também o presidente do Congresso Nacional. Neste caso, a senadora Simone Tebet sai na frente. Ela já estava na disputa anteriormente, lá quando disputou com o Davi Alcolumbre, quando havia essa disputa dentro do próprio partido, e ela reúne hoje, eu diria, as condições para que ela busque essa vaga. Então, ela hoje presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aí seria talvez, eu vou chutar aqui, porque eu não tenho esse dado preciso, mas talvez seria a primeira mulher como presidente do Senado e do Congresso Nacional. Então, além desse símbolo, né, é interessante isso, mas também tem essa questão ainda, essa disputa tanto interna dentro do partido, porque o partido tem outros nomes, tem Eduardo Braga, tem o próprio Renan Calheiros, que saiu fortalecido das eleições municipais, enfim, tem outros nomes, mas o nome dela é um nome de peso. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, deixa eu te interromper aqui. E qual é a tendência dela? Até para a gente saber. Se há uma possibilidade, né, dessa senadora poder vir a ser a presidente, né, do Congresso, juntando a Câmara e o Senado, qual é o perfil dela? Assim? Ela é uma pessoa de centro-esquerda, ultradireita? Não, ela está mais para centro-direita, mas é uma pessoa de diálogo, né? Se mostrou bem competente do ponto de vista de dialogar e de conduzir as pautas enquanto presidente da CCJ, se manifestou em alguns casos bem polêmicos e interessantes, por exemplo, nesse momento da pandemia, foi radicalmente contra em alguns pontos que haviam de divergência com o governo federal em tomada de decisão, para essa questão da pandemia do Covid-19, conduziu, nesse momento, apesar das pressões para que se votassem propostas de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça, ela, em alguns momentos, se manifestou contrário e manteve a sua posição, justamente porque era um momento delicado em que não podia haver discussões mais intensas na casa, e ela resguardou tanto o Senado quanto a própria comissão nesse sentido. Então, teve um bom desempenho nisso. É uma parlamentar bem articulada, é uma parlamentar que promove o diálogo, e eu acredito que seria, nesse caso, um bom nome para o Senado. Apesar do Senado ter outros bons nomes, por exemplo, Anastasia, que é o atual vice-presidente do Senado, também tem essas características, está na centro-direita, mas também seria um nome de diálogo, um nome interessante. Outros nomes podem surgir, mas há uma tendência a essa condição por conta do MDB hoje ser o partido com maior número de parlamentares, de senadores na Câmara Alta, que é no Senado Federal. Sim. E acredito também que na época do Davi Alcolumbre, na época da eleição dele, como diz você, que feriu essa tradição, era um outro momento, né? O presidente acabou de ser eleito, né? Então sim. havia uma força. Eu lembro que ele disputou com o Renan, teve toda aquela confusão, e agora é um outro momento. É muito possível de eles conseguirem, né, que o MDB assuma. E, pelo que você falou, seria bem importante para esse momento do Brasil. Temos uma mulher, ainda mais, ela tem todo esse perfil, né, de diálogo, de entendimento, sabe conversar com as casas, né, para chegar num consenso. Vamos ficar aqui, nós mulheres aqui, por sororidade, vamos ficar aqui torcendo para ela. Então, certeza. André, querido, você quer falar mais alguma coisa, mais uma mensagem que você acha importante aqui para os nossos trabalhadores e trabalhadoras? Não, eu acho que agora temos que aguardar esses próximos capítulos aí, eu diria, e trabalhar com a perspectiva de redução de danos. Nós comentamos isso na sexta-feira. Isso está bem, diria, batendo na nossa porta. Dependendo de quem venha a ser eleito para a Câmara ou para o Senado, os danos podem ser maiores. Dependendo de quem será o eleito, os danos podem ser reduzidos. Os danos virão. Nós temos que trabalhar com a redução desses danos. Então, buscar alguém de diálogo, buscar alguém que possa compreender um pouco mais as demandas dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores de modo geral, para que possamos ter um resto de 2 anos de mandato desse atual mandato, que é um atual mandato que vem com características muito agressivas, não só do ponto de vista de falta de diálogo, de agressões à democracia, mas também de agressões a direitos sociais, direitos civis, direitos dos trabalhadores, enfim.
Então, é importante que nós tenhamos alguém que possa abrir a porta e dialogar com os trabalhadores. Ok, André, obrigada, que está correndo também, e foi maravilhoso aqui, um fechamento bacana, e vamos acompanhando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá Obrigada, ok. Olha, André. Eu, desculpa aí a correria. não, eu é que agradeço, e eu que peço desculpas aí, porque eu sei que não é um dia fácil, mas o André, como assessor parlamentar, ele tem um grande conhecimento sobre os trâmites, né, para poder nos explicar aqui. E o nosso título hoje vai ser exatamente esse, a redução de danos. Nós precisamos estar atentos, e você está nos ajudando, ajudando os trabalhadores a refletir, a pensar que o que eles ouvem, às vezes, no jornal, que parece que não é com eles sim, nos interessa quem vai ser lá o presidente do Senado, quem vai ser o presidente da Câmara, são pessoas que, como eu já falei, vocês também, eles dizem se caminho impeachment, eles é que abrem a pauta, eles que definem a pauta. Então, né, Exatamente. precisamos estar atentos. Obrigada, André. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.